Bom, nós vamos começar hoje nossa meditação, nossa reflexão no livro de Atos. O livro de Atos tem muitas informações importantes sobre a igreja. Os evangelhos são detalhadamente informações sobre a pessoa de Jesus e todo o seu ministério, os milagres, a morte, a ressurreição e tudo que aconteceu na vida de Jesus Cristo. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou para os seus discípulos uma promessa e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Eu digo, olha, vocês têm que pregar o evangelho, fazer com que ele seja conhecido em todo mundo, deve fazer multiplicar esse reino, anunciar e batizar e renovar as pessoas, enfim, todas as informações do ID de Jesus Cristo. Mas Jesus também fez essa promessa dizendo, mas vocês não vão estar sozinhos. E apesar de eu ir para o Pai, e eu vou mandar um Consolador, o Espírito Santo, e esse Consolador que vai auxiliar vocês, estará presente ao lado de vocês o tempo todo, e ele vai ensinar vocês e fazer vocês se lembrarem das palavras que eu estou te dizendo aqui. Quando nós olhamos o livro de Atos como um todo, nós separando aí as doutrinas bíblicas, que são das epístolas, né, que são quase todas, né, informações baseadas nas igrejas fundadas e nas histórias do livro de Atos, são muitas mencionadas lá nas epístolas. Quando nós tiramos os evangelhos, nós percebemos que o Atos, de fato, é como se fosse um evangelho do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo usando os discípulos, fazendo cumprir-se as promessas que Jesus disse, que eles seriam capazes de fazer milagres, realizar obras grandes, tão grandes quanto as que ele próprio fez e até maiores. E a gente vai percebendo isso ao longo da vida, ao longo da história de Atos, que Deus usou, que o Espírito Santo usou esses discípulos e que eles fizeram milagres e prodígios e sinais maravilhosos que até surpreendem o acontecimento do livro dos evangelhos, que assim, mais do que Jesus Cristo. Então nós temos aqui muitas razões para estudar Atos, né? Somos uma igreja comprometida com o reino de Deus, comprometida com a obra missionária, e é exatamente o livro que vai nos desafiar a cada dia, vai nos mostrar as nossas responsabilidades, vai mostrar como esses irmãos conseguiram fazer o que nós não conseguimos fazer hoje. Porque hoje, irmãos, nós temos tecnologia, nós temos recursos, e por mais que nós queiramos dizer assim que somos pobres, que não tem recurso financeiro, a verdade é que nós mentimos a nós mesmos. A igreja hoje é uma igreja financeiramente rica. O problema é que os investimentos missionários não chegam no lugar certo, na hora certa, né? Se for contar como um todo, se for tirar a igreja evangélica como um todo o investimento missionário, não chega a 1% da renda de toda a igreja no Brasil todo. Aí 1% se investe em missões, e desses 1%, uma grande parte nem vai para onde realmente precisa. Mas a igreja é sempre abençoada, uma igreja forte, rica, próspera, e nós não conseguimos fazer o que esses irmãos fizeram nos primeiros momentos da igreja primitiva. Esses irmãos conseguiram entrar em todas as terras. Eles conseguiram, a gente não vê dizer assim, eles andaram em todo o chão conhecido, onde tinha terra, eles atravessaram o mar de jangada, de barco à vela, de tanto quanto andaram em lombo de jumento, andaram a pé, fizeram tanta trajetória complicada, sofreram grandes adversidades e conseguiram entrar nos lugares onde nós sequer conseguimos manter o que eles fizeram. Hoje nós temos recursos, né, para fazer viagem de avião de um lado para o outro, passamos o mar aí em menos de 6 horas em alguns lugares, em 8, 10 horas nós estamos do outro lado do mar, não passamos nem um dia para chegar do outro lado do mar, coisa que eles passavam meses para chegar do outro lado, nós passamos em algumas horas. Eles não tinham as tecnologias que nós temos aí, o computador, internet, satélite, televisão, meio de comunicação, todos os caminhos que nós temos aqui, nós tínhamos condições de entrar em todos os terrenos, em todos os mundos aqui com a maior facilidade, mas nós não conseguimos fazer isso, porque nós somos, de certa forma, um pouco preguiçosos, porque os discípulos lá no começo, devido à chama que acendiu, que inflamava seus corações, eles entraram e eles fizeram, e eles foram pressionados, eles foram sacrificados, eles foram assassinados, eles foram perseguidos, mas eles conseguiram entrar em todos os lugares onde nós não conseguimos entrar hoje.
Então, o livro é escrito pelo evangelista Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, que foi a primeira parte, né, da sua informação. Escreveu agora a segunda parte, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e ele começa fazendo informações sobre a pessoa de Jesus Cristo e depois sobre a pessoa dos apóstolos, a cada um deles, os seus ministérios, as aventuras e os desafios que eles enfrentaram ao longo da vida. E essas informações com certeza trazem edificação para nós, porque vai nos mostrar que se foi possível para eles, é possível para nós. Nós também podemos fazer um pouco mais. Nós temos condições de avançar um pouco mais, porque nós temos mais ferramentas do que eles tinham, nós temos mais recursos do que eles tinham, e nós não fazemos isso. Eu fico pensando que naquele contexto, os transportes eram sobre lombos de animais, com raras exceções, os barcos aí, não tinha nada do que nós conhecemos hoje. Uma crítica ao reverendo Billy Graham, numa certa feita que ele desceu num dos aeroportos internacionais, um repórter querendo fazer uma chacota com o ministério, perguntou para ele uma pergunta meio capciosa, dizendo assim: olha, quando Jesus estava aqui na terra, ele andou em cima de lombo de jumento, e os pastores hoje só andam de avião, de supersônico, por quê? E ele respondeu da seguinte forma: se você me arrumar um jumento que atravessa o oceano, eu venho nele na próxima viagem. Então, com muita habilidade e autoridade, ele conseguiu desmontar essa conversa dessas pessoas, porque nós temos esses recursos hoje, temos todas essas possibilidades. Nós passamos o oceano em algumas horas, coisa que aqueles irmãos não tinham. Então, Lucas começa dizendo: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. E olha só, ele começou, ele não terminou. Vocês se lembram da alegoria do pastor Valdemar? Que eu sempre gosto de me lembrar dessa alegoria, porque ele disse que quando e fez questão de frisar várias vezes que era só uma alegoria, dizendo que quando Jesus chegou no céu com festa, com cântico, com os anjos tudo comemorando, e abraçado e ovacionado, de repente, que bênção, foi e voltou, que maravilha. E aí então? Aí os anjos se aproximam dele e perguntam assim: é só uma alegoria, né? E aí, como é que foi lá a obra? Concluiu, fez tudo que tinha que fazer? Aí ele falou: não, só comecei, não terminei nada. E aí? E agora? E agora eu escolhi lá 12 pessoas para me substituírem, e eles dão continuidade. Aí agora daqui para frente eles vão fazer a coisa andar para frente. E aí eles é que vão concluir. Eu não vou poder ficar, não pude ficar lá para concluir. E esses 12 pessoas, essas 12 homens é seguro mesmo? Bom, seguro, né? Um já me traiu, o outro já me negou, tem um que até agora ainda não acredita que eu estou vivo. Complicado esse negócio. Ah, meu Deus do céu, botaram a mão na cabeça, né? Dessa alegoria. E aí? E se não der certo? Qual é o plano B? E aí a resposta teria sido: não tem plano B. Eles não podem falhar. Responsabilidade que está agora sobre nós, a igreja do Senhor, que o Senhor constituiu para que nós evangelizássemos o mundo e dessemos continuação na obra que Ele começou a fazer, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, Ele foi elevado às alturas. Ele foi capaz de passar os 3 anos e meio, formou os discípulos, deu instrução a todos eles, fez com que eles aprendessem tudo que tinha que ser feito. Se alguém negou, se alguém traiu, mas foi por conta própria, mas receberam as instruções, foram todos muito bem discipulados. E na hora de partir, antes de sair, deu as recomendações finais, disse tudo que tinha que ser feito, como que tinha que fazer. E aí então ele foi elevado às alturas na presença de todos eles. E a estes também, depois de ter padecido, Jesus, então, Lucas quer dar essa informação mais do que importante, que Jesus padeceu. Jesus contou para esses discípulos, e eles estavam cheios de expectativa com o seu ministério, mas aí então Jesus morre, e com a morte de Jesus deve ter acontecido, pelo menos até o momento
da fé entrar em ação, muita frustração, meu Deus, nosso Cristo. Vocês veem isso lá em 24 de Lucas, com os 2 discípulos de Emaús. Nós tínhamos esperança de que ele fosse o Redentor de Israel. E aí então Jesus foi conversando com eles, e Lucas diz assim: a estes discípulos, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com provas incontestáveis. Então Jesus fez questão de fazer alguma coisa com esses discípulos. Primeiro, instruiu-os completamente, deu todas as informações que eles precisavam, designou-lhes a sua missão: vocês serão abençoados, serão revestidos de poder, vão ser preparados, e deixou claro uma coisa, que ele está vivo. E por isso o Senhor Jesus não ressuscitou e foi embora. Foi crucificado, sepultado, ressuscitado. E depois de ressuscitado, ele não apareceu assim de relance e sumiu, não. Ele ficou, segundo a informação de Lucas aqui no texto, uma média de 40 dias. Nesses 40 dias, de vez em quando fazia uma visitinha para os discípulos, lá no cenáculo, na beira do mar, aparecia aqui, aparecia ali, na casa de um, na casa de outro, na vida de um, na vida de outro. E por que Jesus queria fazer isso? Porque não existe melhor prova no mundo do que a presença. Se alguém dissesse assim: ó, o túmulo está vazio, ó, Jesus deixou um recado, falou não sei para quem, apareceu. Não, ele apresentou-se aos seus discípulos, ele mostrou a cara com eles. E o texto diz aqui, por exemplo, o versículo 4 diz assim: e comendo com eles, Jesus parou, sentou junto com eles, entrou lá no cenáculo, abriu, vamos dizer, os armáriozinhos, pegou lá uma lata de peixe, lá alguma coisa, comeu peixe frito junto com eles, arrumou aí alguma coisa para comer, tomou um pouco de vinho, comeu, enfim, participou. Deixou claro, mas porque se ele não tivesse comida, alguém dizia assim: não é ele, não, é só o Espírito, é só uma imagem. É só uma alucinação que a gente está tendo. Foi o que Tomé sugeriu. Não pode, não é verdade, eu não posso acreditar numa coisa dessa. Mas de repente Jesus chega lá e pega lá um pedaço de peixe e come, e o peixe vai embora mesmo, o peixe some. Não, ele comeu, tinha um peixe aqui, está só os espinhos, ele comeu o peixe, então é ele mesmo. Ele se apresentou com provas incontestáveis, até o ponto de dizer assim: eu preciso que esses discípulos tenham certeza da ressurreição antes de eu partir. Porque o trabalho deles, irmão, sabe qual é a nossa missão principal? É anunciar que Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a força do Evangelho. Ele é o nosso Salvador, sim. Mas de que adiantaria nós pregarmos que Ele é o Salvador das nossas vidas, que morreu pelos nossos pecados, se nós não tivéssemos aí o trunfo da ressurreição? Então os discípulos tinham que ter essa certeza. E como você vai pregar uma coisa que você não tem certeza? Como você vai anunciar uma mensagem que você não acredita nela? Não teria como anunciar isso. Agora, não, eu vi, eu presenciei, eu andei com ele. E Pedro poderia dizer assim: eu comi peixe com ele lá na beira do mar de Tiberíades, lá uma semana depois, sei lá, 2 semanas depois, nós conversamos juntos lá, fui muito confrontado sobre o amor, tivemos experiências juntos. Ele entrou no cenáculo lá junto onde a gente estava, os 12, os 10, depois com os 11, ele comeu peixe lá junto com a gente. E nós temos certeza que tudo o que aconteceu, né, ele se apresentou com provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles. E determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Nós vimos isso em Lucas, capítulo 24, quando ele disse: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E Atos reforça aqui, dizendo que ele permaneceu, ele ficou ali presente e deixou os discípulos: olha, fiquem aqui, permaneçam aqui, fiquem em Jerusalém e aguardem a promessa do Pai, o qual ele disse: vocês já ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Está bem pertinho de acontecer. O interessante é que geralmente se nota é que quando o livro de Lucas está encerrando, naquela experiência, tem aproximadamente 500 irmãos. O texto diz que Jesus ascendeu aos céus na presença desses irmãos.
tinha quase ou aproximadamente, ou mais ou menos, 500 irmãos, e Jesus foi subindo lentamente. Todos eles viram e todos ficaram impressionados. De repente, quando Jesus sumiu nas nuvens, ainda veio os anjos lá, 2 varões vestidos de branco, diz: olha, vocês estão olhando para cima aí de graça, porque vocês podem ter esperança, ele vai voltar, vocês vão vê-lo descer, assim como vocês estão vendo subir. Então toda essa esperança eles tinham, porque Jesus tinha aparecido para muita gente. Porque se fosse só para 2 ou 3, só para os discípulos, se fosse só para Maria Madalena e para alguns, os discípulos de Emaús, diziam assim: não, isso é uma conversa, foi 1 ou 2 pessoas que viram. Se fosse só para os 12 discípulos, não, os 12 discípulos, claro, eles querem provar, eles querem dizer que Jesus viram. Não, mas tinha uma multidão, várias pessoas viram. Então não tinha, não, eu também vi, foi assim, todo mundo tinha que contar. A prova é incontestável, todos sabem, Jesus vive. Este é o que Jesus precisava deixar bem claro para os seus discípulos, que todo mundo tem convicção da sua ressurreição, porque vocês vão pregar isso. Essa é a mensagem do Evangelho. E você não vai pregar, nunca você vai pregar aquilo que você não crê e aquilo que você não viu. Mas Jesus, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, e Judas está ainda narrando: será nesse tempo que restaures o reino a Israel? E ele respondeu: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porque os discípulos queriam saber era sobre o reino físico de Jesus, que o Senhor restaure Israel, que o Senhor sente no trono, que a gente assista a isso, que o Senhor tenha o cetro de ouro, que o Senhor tenha o comando de todo um exército, que nós sejamos superiores aos romanos e aquela coisa toda. E aí Jesus deixou uma coisa assim bem para a gente pensar sobre o Evangelho, que a gente não deve ficar aqui, tudo bem, a gente estuda escatologia, tem estudo das últimas coisas, tem Apocalipse, a gente sabe que tem grande tribulação, tem milênio, tem uma série de coisas por aí. Mas me parece que não era bem o objetivo de Jesus que nós ficássemos ligados nessas coisas. Quando é que vai ser? E aí? Quando é que vai ter? Que a gente vai ser isso? Quando ele vai sentar no trono junto com Deus e tal? Não. O que Jesus quer é que nós cumpramos a nossa missão, que nós vivamos o dia de hoje como se ele viesse amanhã, fazendo cada um o seu trabalho. E parece que as pessoas vão se distanciando disso. Tem algumas pessoas que dizem que se a gente ficar sabendo da vinda de Cristo, então, se Jesus vai voltar, vai demorar, então não precisa pregar o Evangelho. Então, se você anunciar que Jesus vai voltar agora, então eu acredito que ele só vai vir quando todo o Evangelho for pregado, né? Porque isso tem interpretações diversificadas, e o Evangelho vai ser todo pregado. Aí Jesus diz assim: então virá o fim, mas o arrebatamento da igreja não é o fim, ainda tem, depois do arrebatamento, ainda tem muitas outras coisas até chegar no fim. Então você não precisa parar de pregar. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles tinham certeza, eles acreditavam piamente no arrebatamento. Eles tinham esperança que Jesus voltava. Eles tinham toda a esperança de que eles não morreriam. Estamos aqui, os irmãos que forem assassinados aqui, não, mas nós vamos encontrar com Jesus. Eles estão voltando, todo dia eles diziam: volta, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. E nem por isso eles pararam de pregar. Pelo contrário, muito mais ainda eles pregavam o Evangelho, sabendo que Jesus voltaria a qualquer tempo. E eu tenho cá minhas impressões, eu tenho cá com minhas próprias avaliações, que a igreja tem deixado muito de pregar o Evangelho, tem deixado muito de testemunhar do amor de Deus, tem deixado muito de fazer a obra missionária, a partir do momento que começou a desacreditar na volta de Jesus. E é preciso que nós tenhamos consciência de uma coisa: se você acreditar ou não, se você esperar ou não, se você tiver certeza ou não, ele vai voltar a si mesmo. Isso é uma coisa certa. Então, nós precisamos pregar que Jesus voltará para buscar o seu povo, e nós precisamos fazer missões em todas as partes do mundo, e por isso o Senhor prometeu o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é a maior riqueza que a igreja tem, mas foi muito mal interpretado ao longo dos anos, porque ou muito mal interpretado ou muito mal aproveitado.
Porque à medida que nós recebemos o Espírito Santo, é claro, o Espírito Santo geralmente se manifestou naquele dia de Pentecostes, por exemplo, com manifestações sobrenaturais, com barulho de vento, com línguas estranhas, de fogo, uma sensação extraordinária, com mensagens proféticas pregadas por tanta gente, uma pregação poderosa com 3.000 conversões, então tudo muito lindo. Mas o objetivo de Jesus era nos encorajar, nos preparar para testemunhar do seu nome. Então a função do Espírito Santo não é você plantar bananeira e falar em língua e rodopiar em cima de um pé só. A função do Espírito Santo não é você cantar e sair pulando e gritando e dando e falando mistério o tempo todo, não. A função do Espírito Santo é dar a você ousadia e autoridade espiritual para você pregar e testemunhar da morte e ressurreição do Senhor. Por isso ele diz assim: vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim para as pessoas. E aí então, quando você diz assim, eu quero um avivamento na minha vida, e as pessoas por muitos anos, eu fui adolescente, jovem dentro da igreja, e aí eu costumei muitas vezes ouvir assim, nós fomos para um congresso fulano de tal, houve um avivamento naquela coisa, o congresso foi avivado, foi poderoso, houve um grande avivamento no congresso. Mas no outro dia, na segunda-feira, ninguém via nenhum daqueles avivados testemunhando do amor de Deus. Não via nenhum daqueles avivados falando do amor de Cristo no ônibus, na casa, na rua, na cidade e até mesmo na igreja. Alguns deles, no dia da segunda-feira, já estava todo mundo até fazendo as mesmas besteiras e as mesmas asneiras que faziam antes. Então, uma coisa você pode ter certeza, não foi avivamento. Porque avivamento não é barulho, não é lágrima, não é choro, não é língua estranha, não é pulo, não é glória a Deus em altas alturas, não é dizer aleluia várias vezes sem você entender nada do que está dizendo. Avivamento é na hora que você sair pela rua e você dizer assim: eu não posso terminar o dia hoje sem levar alguém até Jesus. Então as pessoas avivadas, eles estavam como os discípulos. Os discípulos foram perseguidos e por isso eles se espalharam pelo mundo afora, perseguidos. Eles, em princípio, com medo. Vamos morrer se ficarmos aqui. Tem perseguição, tem ataque, tem os guardas, tem o sinédrio, tanta gente que quer nos destruir. Corra para, você foge para ali, você foge para lá. Mas um detalhe, em todos os lugares onde eles pisavam o pé, eles falavam de Jesus. Isto é avivamento. No dia em que você levantar o dia e for dentro de um ônibus, e nesse ônibus você entender que pode, não é para você ser menino, não é para você sair por aí querendo fazer as coisas do seu jeito, gritando, falando com fanatismo, não, mas é quando você tiver a consciência de que você pode levar uma mensagem de Jesus ao coração de alguém. Quando você conseguir fazer isso na parada de ônibus, quando você conseguir fazer isso lá no seu escritório ou na frente do colega de trabalho, quando você orar pelos enfermos e acreditar no poder de Deus. Nos anos 80 aproximadamente, houve um movimento extraordinário na Coreia do Sul, quando o Paul Yong-chol, e agora David Yong-chol, começou a fazer, a promover o crescimento da igreja. As pessoas que foram até lá, e eu conheci algumas delas, diziam que era uma coisa assim impressionante a forma como todos os membros da igreja se preocupavam em ganhar alguém para Jesus. Que uma pessoa pegava um guarda-chuva aqui e aproveitava uma chuvinha para lá e aí oferecia carona para alguém. Ei, você está aí, eu passo com você, vem cá, fica aqui comigo aqui, eu vou te dar uma carona aqui no guarda-chuva até aqui. E nessa caminhada até o outro lado, ele deixava uma mensagem do evangelho para essa pessoa. Em todas as situações, em todos os contextos, né? Eu me lembro que um dos meus professores, né, que o pastor Eliseu, foi até a Coreia, disse, pegou todo o modelo, pegou todos os jeitos, e disse assim: eu vou implantar aqui na minha igreja e vai ser do mesmo jeito, porque Paul Yong-chol tem uma igreja, em poucos meses, ou anos, sei lá, tinha uma igreja com mais de 10 mil membros, daqui a pouco 30 mil, 40, 100 mil membros, era uma coisa de louco a quantidade de gente. Eu vou fazer igual e vai dar tudo certo. Só que quando ele trouxe o modelo,
Eu particularmente, só comigo mesmo, não falei para ninguém, mas dizia, eu acho muito difícil funcionar no Brasil. Por quê? Porque diz que o cara chegava lá para ser consagrado obreiro e dizia assim, eu estou aqui me prontificando ao serviço. Aí o povo dizia assim, você vai lá para aquele monte, se tranca lá numa cabine, durante 7 dias, não coma nada, só beba água. Daqui a 7 dias você vem e conversa comigo. E fique lá orando esses 7 dias. Manda um brasileiro passar um dia lá nessa cabine orando e voltar no outro dia do final para conversar com ele para ver se ele vai. Ele não vai. Então, disciplina é uma coisa importante. Mas aquelas pessoas fizeram isso. Jejuavam e oravam e tinham a preocupação de ser um instrumento na mão de Deus. Isso é avivamento. Então o Espírito Santo tem essa função. E aí, Lucas diz então, então Jesus disse, vocês receberão poder e vão ser minhas testemunhas. E essas testemunhas não serão localizadas apenas aqui em Jerusalém. Não é só dentro da igreja. Na igreja tudo é muito fácil. É fácil ser crente na igreja. É só fácil ser na própria cidade. Mas ele diz assim, vocês vão fazer tanto aqui em Jerusalém, como em Samaria. E falar em Samaria para judeu, esse é um detalhe que às vezes a gente deixa passar despercebido. Porque Samaria não é um lugar qualquer. Você vai ver daqui a pouco, quando Jesus batizar os samaritanos, os judeus vão ficar com a mão na cabeça, coçando sem saber o que fazer. E agora, o que vamos fazer? O que vai ser de nós? Como é que nós vamos resolver esse problema? Por quê? Porque judeu e samaritano eram inimigos. Então nós já tem uma mensagem implícita aqui. Você vai pregar esse evangelho e testemunhar de Cristo para os seus amigos e para os seus inimigos também. Para as pessoas que são da sua família e para as pessoas que são antagônicos a você, que são de outros povos. E até mesmo daqueles povos que você gostaria que eles nem fossem salvos. Como era o caso dos samaritanos. A gente vê na informação dos evangelhos que samaritanos tinham conflitos diretos com ele. Historiadores dizem que eles até cuspiam no chão quando viam um ao outro assim. Viravam a cara um para um lado, outro para o outro, viravam outro para o lado e... Eu vi uma coisa feia ali na frente. E mesmo assim, Jesus começa o seu evangelho dizendo, vocês vão receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem a capacidade de destruir os atritos. Os discípulos sozinhos, um dia foram entrar com Jesus em Samaria. Vocês se lembram? Quando chegou lá na porta de Samaria, na entrada, no acesso a Samaria, tinha os samaritanos lá na porta e disseram, ei, vocês são judeus? Aqui vocês não passam não. Vocês podem dar a volta por onde vocês quiserem. Jesus teve que dar uma volta bem grande, até passar o rio 2 vezes. Mas aqui vocês não entram, são judeus e nós somos samaritanos. Jesus simplesmente, não, tudo bem, então tranquilo, vamos por aqui, a gente vai caminhando aqui devagarinho. Mas os discípulos não gostaram. O Joãozinho, que era o mais amoroso, você vê que o João é o mais amoroso de todos, né? Filhinhos, a epístola de João é uma epístola do amor. Mas naquele dia o Joãozinho era tão amoroso que ele falou assim, Jesus, deixa nós pedir para descer fogo do céu e consumir eles todos. Me ajude, dá esse poder para nós, só essa horinha, para nós pedir assim, estourar tudo no fogo aí. E Jesus disse, não, meu filho, o Filho do Homem não veio matar e nem destruir, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só compreenderam isso quando o Espírito Santo chegou. Que o Espírito Santo chegou quando eles menos esperaram. Ele estava pregando no meio dos samaritanos. Jesus estava batizando o samaritano com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, vocês já viram falar que o símbolo do Espírito Santo é o óleo? E o óleo é um negócio interessante. Vou dar um exemplo aqui de um carro, por exemplo. Você sabe que o carro funciona com aquelas engrenagens, né? Com aquelas catracas assim. E eles entram dentro do outro. E é ferro com ferro, né? Você sabe que ferro e ferro são um metal muito rígido, muito duro, né? E se você, por exemplo, deixar o seu carro por alguns minutos sem óleo, se você arriar o óleo do seu carro aqui e dirigir o seu carro sem óleo até a sua casa, aqui no setor central, no setor leste, quando você chegar lá, o motor está fundido.
estourou todo, quebrou todo, esquentou o ferro, arranhou, quebrou, não presta para mais nada. Mas com óleo, você anda anos e anos, e roda anos e anos nele, e ele não acontece nada. Ferro com ferro tem atrito. Você sabe como é que os irmãos não se entendem? Sabe quando é que os irmãos brigam e se atritam e se mordem e se azunham, que a engrenagem não funciona? Quando não tem o óleo do Espírito Santo na sua vida. Quando você deixar esse óleo fluir lá entre as engrenagens da sua vida, da sua comunhão, do convívio com os irmãos, você vai ver que entra anos e sai anos, passa tempos e tempos, e os irmãos não brigam e se amam e se respeitam, e oram uns pelos outros, e glorificam a Deus juntos, e evangelizam juntos, e eles têm as mesmas diferenças, tem os que são pedra no sapato, tem aqueles que são chatos, mas ninguém se importa, porque o Espírito Santo faz essa suavização. Por isso Jesus falou assim: quando o Espírito Santo descer nas suas vidas, vocês vão receber poder, e vocês vão testemunhar do meu nome, e olha, vocês vão falar em Jerusalém com os irmãozinhos mais chegados, mas vocês vão também passar para o lado da Samaria, e vai contar para eles que Jesus fez por vocês. Onde está esse Espírito Santo hoje, meu Deus, que não permite que nós evangelizemos desta forma? Que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Onde está esse Espírito Santo hoje na nossa vida, que até mesmo os irmãos entre nós mesmos, e eu digo os irmãos, eu não estou dizendo nenhuma congregação, eu estou dizendo até na nossa cúpula denominacional, eu estou dizendo até no Brasil e no mundo, tantos crentes, líderes, poderosos, grandes, brigando, guerreando, se mordendo. O Salmo 133 diz que é para os irmãos viverem em união, e os irmãos entenderam, foi união, e estão azunhando uns aos outros. Eu não sei o que foi que aconteceu, está complicado esse negócio. Falta do Espírito Santo. Por isso ele diz assim: e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, porque onde tiver um ser humano vocês vão amar. Porque não foi assim o amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele amou o mundo todo de tal maneira, Ele quis todo mundo, que todos alcançassem esse amor. E Ele então foi expandindo isso. E o Espírito Santo tem esse papel de despertar em mim e em você amor pelas almas. Quando você vê um crente amando as almas, é sinal de que o Espírito Santo está na sua vida. Quando você vê um crente sem o menor sentimento, sem a menor preocupação com as almas, ele pode até ser gente boa, mas dizer que ele é cheio do Espírito Santo, nananina, não dá para ser. Porque o Espírito Santo de Deus tem interesse na salvação do mundo. Ele tem interesse. E o papel que ele veio fazer aqui não foi sensacionalizar o Evangelho, não foi fazer prodígios sobrenaturais. Isso é consequência. Esses sinais, olha só, Marcos capítulo 16 diz assim: e esses sinais seguirão. Quem segue, irmão, não vai na frente. Eu vejo os pregadores vão pregar, a primeira coisa que ele coloca é um anúncio: não percam nesta noite, o homem de Deus vai fazer milagre. Não, é mentira. Nós temos que pregar o Deus do homem. E essa história de cura, a gente precisa aprender a interpretar um pouco mais. Quando o Tiago diz assim: está alguém dentre vós. Quem são os irmãos que estão dentre vós? São os irmãos da casa, da congregação. É pão para os filhos. É consequência do Evangelho. Os sinais que seguem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, vão comer alguma coisa ou beber alguma coisa mortífera sem dano algum. Isso é bênção para os filhos. Curas divinas são bênção para os filhos.
para aqueles que estão seguindo, para aqueles que já estão seguindo o Evangelho. Não se prega o milagre para depois o Evangelho. Se prega o Evangelho e com o Evangelho vem o milagre. E aí nós ficamos reclamando, por que que a igreja não é mais como antigamente? Por que que Jesus não faz mais os milagres que faziam? Aqueles irmãos primeiro pregavam o Evangelho. O coxo está na porta do templo. Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. E ele diz assim, olhe para nós. Olha, são detalhes pequenos, mas olha para nós. Ok, olha para nós. Tá. Visto assim, superficialmente, é só alguém que estava com a cabeça baixa e olhou para você. Mas vamos ampliar isso. Olha para a minha vida. Olha para o meu caráter. Olha para o meu testemunho. Olha para a minha história. Olha para os meus negócios. Olha para a minha família. Olha para como eu sou na minha vizinhança, no meu trabalho, em todos os setores. Olha para mim todo. Veja o meu caráter todo, a minha vida toda. E você vai ver uma coisa. Dinheiro não é importante. Eu tenho uma coisa melhor para você. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Nós não podemos basear, não podemos também superficializar demais, irmãos. Tudo bem que ninguém vai forçar uma interpretação, uma coisa, mas olha para nós, dizer assim, eu estou aqui, eu sou um livro aberto. Estou pronto para ser visto e observado por todos. Porque vou falar de um amor, de um poder, de uma graça que todos nós recebemos da parte de Deus. O nome de Jesus. Quem fez isso? Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão testemunhar em Jerusalém, na Judéia toda, em Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi elevado às alturas à vista deles, até que uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos assim, meu Deus, olha lá, sumiu, vai, ainda estou vendo o pezinho. Aí os anjos, ei varões, ei, vocês, para de olhar para cima, porque vocês vão ficar a vida inteira olhando para cima. Sabe que de vez em quando a gente precisa ver que o Evangelho não é só vertical, o Evangelho é horizontal. E olhar para cima o tempo todo, fica parecendo aqueles irmãos que dizem assim, eu só sigo a Jesus, eu só obedeço a Jesus, eu só faço o que Jesus mandar. Ele fica esperando que Jesus desça do céu e diz, meu servo, direita, esquerda, de frente, de costa. Não, o Evangelho é isso aqui, ó. A nossa comunhão, a nossa convivência. Pare de olhar para cima. Você pode ter certeza de uma coisa, o Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão vê-lo descer. Do mesmo jeito, esperança que vocês podem ter. Então, o Evangelho do Espírito Santo é assim. Quando o Espírito Santo agir na sua vida, você não vai perguntar se está acontecendo um avivamento, porque essa é uma palavra que não vai fazer diferença no seu vocabulário. Você nem vai se lembrar que existe avivamento. Você vai ser avivado sem notar, porque você vai testemunhar de Jesus e fazê-lo conhecido por onde quer que você ande. Vamos orar ao Senhor. Paramos aqui no versículo 12 um pouco.